Shadows creep beside footsteps echo hard. Oi, eu sou a Fernanda, mas gosto que me chamem de Nanda. A história que eu vou contar aqui hoje é de uma ex-cliente, hoje amiga, Carla. Nome trocado. Vou ler exatamente como ela mandou o relato para mim. O relato se chama O Quarto da Casa Alugada e a Boneca Maldita. Em 2021, eu passei por uma fase difícil. Plena pandemia, desempregada, fudida de verde e amarelo, consegui um emprego em outra cidade, home office, mas que precisava morar na cidade em caso de necessidade. Por isso, precisei me mudar às pressas. Encontrei uma casa pequena, antiga, no interior de Minas, com aluguel muito barato, sem necessidade de fiador ou calção. Era uma casa de fundos, mas muito boa. 3 quartos, banheiro, sala, cozinha, quintal separado. Até brinquei que ou era um milagre ou tinha acontecido alguma chacina lá dentro. Mal sabia eu. A dona era uma senhora estranha, muito calada, sisuda. Quando foi assinar o contrato, ela me disse uma coisa que me incomodou um pouco. Só não usa o quartinho do fim do corredor, tá? A chave fica na porta de trás da cozinha, mas não use. Deixa ele trancado. Eu ri, achando que era uma superstição ou sei lá. Mas claro que a curiosidade ficou martelando na minha cabeça. Não me aguentei e perguntei do porquê. Ela só disse que fazia ali de depósito, que guardava móveis velhos que haviam pertencido à mãe, à avó, objetos e roupas do marido falecido, lembrança da infância dos filhos. Achei muito apego desnecessário, mas ok. O tal quarto não me faria falta e também não era problema meu. Nos primeiros dias tudo parecia normal, mas à noite, perto das 3 da manhã, comecei a acordar sempre para fazer xixi e nunca tive esse hábito antes. Porém, sempre que ia ao banheiro, batia um vento gelado vindo do corredor. Mas isso era impossível. A casa era toda fechada, ficava no fundo, tinha muros altos, não tinha como ter corrente de ar daquele jeito. E o pior, parecia que o vento vinha de dentro do quartinho trancado. Na quinta noite, enquanto tomava um banho, ouvi um barulho alto de porta batendo. Veio um susto. Me enrolei na toalha correndo para ver o que era. Achei era um ladrão, um bandido ou até criança, adolescente, fazendo molecagem. Saí toda correndo, enrolada, molhada. E para minha surpresa, a porta do quartinho, que esteve sempre fechada, estava escancarada. Fui olhar. Dentro havia só uma cama de madeira antiga, um colchão embolorado e uma boneca. Pensei, que velha mentirosa. Mas fui olhar com mais atenção para aquela boneca. Daquelas bonecas antigas, de pano, muito feia. Desculpa, gente. Descabelada, com o rosto bordado e o sorriso torto. Estava sentada na cama e virada meio pro canto, como se tivesse sido deixada de castigo. Quando fui entrar no quarto, a porta bateu sozinha, com tanta força que as paredes tremeram. Fui correndo buscar a chave na cozinha. Tranquei, rezei, tentei esquecer. Tudo em vão. Na noite seguinte, acordei com o som de alguém chorando baixinho. Vinha do tal quartinho, certeza. Era uma voz infantil,
só me dizia uma coisa repetidamente: não olha para ela, não olha para ela. Ela te vê se você olhar. Eu travei. Nem coragem de sair da cama eu tive. Só coloquei a coberta em cima da cabeça e no dia seguinte voltei ao tal quartinho. Continuava trancado e eu, idiota, quis espiar. Fui lá e abri como uma bela trouxa de filme de terror. Sabe, daquelas que morrem primeiro? Abri a porta e olhei. Mas dessa vez a boneca estava virada de frente para a porta. E a voz infantil me disse: agora é você que tem que olhar. Olha, olha. Tranquei correndo e resolvi que essa semana me mudo. No outro dia, peguei minhas coisas, paguei um frete numa carroça qualquer e fui embora. Pedi abrigo na casa de uma amiga de infância da minha mãe, a única pessoa que tinha uma certa amizade na cidade. Afinal, lembrem-se, era pandemia. Fazer novas amizades não era fácil. Quando fui entregar as chaves, a senhora que alugou a casa nem perguntou o motivo. Só me disse: é sempre assim. Ninguém dura mais que um mês. E gargalhou. Gargalhou. A amiga de minha mãe me acolheu com muito carinho. Não precisei me explicar nada e ainda deixou o carro na rua para ceder a garagem para colocar minhas coisas. Na casa dela, nada ocorreu. Pensei, tô livre. Em 2 semanas, rapidinho, aluguei um AP que fiz questão de ser novinho. A amiga da minha mãe, e agora minha amiga também, foi minha fiadora. Raspei a poupança para fazer a caução. Achei que sair da casa ia acabar com aquilo, mas cerca de 2 semanas depois começaram as coisas estranhas de novo, no AP novo. Certo dia, minha mãe pediu foto de todos os cômodos da casa nova, ela queria ver como era. Tirei fotos de todos os cômodos, de cômodo em cômodo. Quando chegou a hora do quarto, tirei a foto do quarto para mandar para minha mãe. Quando abri a galeria, havia uma foto que eu não tirei. Era a boneca sentada naquela cama velha, mas o fundo da foto era o meu novo quarto. Apaguei assustada. Na noite seguinte, o mesmo choro, só que agora mais próximo, perto do ouvido, e a voz mudou. Não era mais aquela voz infantil, era uma voz feia, cavernosa. Você olhou para ela. Agora ela sabe o seu nome, Carla. Eu senti deboche na voz, maldade. Ninguém sabia do que aconteceu na outra casa. Não contei para ninguém. Mas aquela aberração sabia o meu nome. Na madrugada seguinte, ouvi unhas arranhando o guarda-roupa. Quando abri, nada. Mas ouvi de novo a voz feia. Olha de novo. Pulei para a cama, liguei a TV e decidi que só dormiria com a luz acesa. Mas não aguentei o cansaço. O cansaço me venceu. Sempre fui acostumada em desligar até a luz do ar-condicionado. Dormi em um quarto completamente escuro. Apaguei a luz tremendo. E agora, para você entender essa parte,
Vou ter que te explicar como era o quarto. Guarda-roupa planejado, embutido, com um espelho na porta. A cama ficava do lado direito, a cama ficava de frente para o guarda-roupa, do lado direito a mesa de cabeceira e do lado esquerdo uma pequena estante de livros, bibelôs. Quando eu apaguei a luz e o quarto escureceu, vi no espelho da porta do guarda-roupa 2 pequenas pernas balançando, como se alguém estivesse sentado na estante. Quando olhei direto para a estante, não tinha nada. Acendi a luz e não tinha nada mesmo. Fiz benzimento, reza forte, defumação, tudo que vocês podem imaginar. Tudo que encontrei na internet que falavam que era para limpar, eu fiz. Cansada de guardar segredo, contei tudo para aquela amiga da minha mãe, sabe? Que tem uma mediunidade aflorada. E ela falou só isso. Você não devia ter tocado no tal quarto. Essa coisa fica presa em pessoas e agora você virou a pessoa dela. A partir de então, dormi com a luz acesa. Cobri os espelhos, joguei fora algumas bonecas e bichos de pelúcia tinha trazido comigo. Estava um caco, não conseguia trabalhar, pois vivia caindo de sono. Morria de medo de perder o emprego, em plena pandemia, mas às vezes, no meio da madrugada, ainda escutava aquela voz, às vezes de criança e às vezes a voz de velha. Não olha para ela tá atrás de você. E o pior, a porta do meu armário ainda se abria sozinha. Depois de noites sem dormir, olhos fundos e a sensação constante de que algo me observava, mesmo sob a luz, eu tomei a única decisão que pensei e ainda me restava. Procurei de novo a minha amiga. Ela disse que conhecia um lugar, um terreiro, de quimbanda, mas que lá era pesado, que não faziam só o bem, faziam o mal também. O tal terreiro ficava no pé de uma serra aqui em Minas. Ela só me disse, lá eles mexem com tudo, como disse, mas mexem com a verdade e resolvem. Vá preparada. Ela também me disse que não me levaria até lá, mas me deu o endereço. Foi numa sexta-noite. O lugar era simples, mas firme. Gente séria, sem promessa milagrosa. Não achei a energia pesada, não. Achei maravilhosa. Assim que entrei, uma das dirigentes me olhou como se já soubesse o que eu carregava. Nem esperamos girar a gira. Fui direto falar com ela antes dos trabalhos. Contei tudo, a casa, a boneca, a foto que apareceu, a voz, o espelho, a senhora nem piscava. Quando terminei, ela segurou meu braço com força, me olhou nos olhos e disse, isso não é espírito, é uma coisa, uma criação antiga, algo que nunca foi humano. E foi usado um tipo de encantamento com dor. Ele tem fome de dor, de medo, de desespero, de sangue. Essa coisa cola naquilo que é sensível, aberto, como você, e vampiriza. E depois dá algo em troca para o dono do receptáculo. Pode ser poder, amor, prosperidade. Chorei. Não de medo, mas de alívio. Finalmente, alguém que achava que eu não era louca. Ela me deu 3 instruções. Primeiro, tomar um banho de ervas 3 vezes na semana
por 8 semanas. 8. Levar algo que tivesse estado na casa antiga até o terreiro. Qualquer coisa. Mas não pegar com a mão. Que era para pegar com um pano preto e levar enrolado. Voltar numa gira específica com um Exu que saberia como cortar o laço. Eu mal sabia o que era Exu, mas já senti. Voltei para casa, revirando caixas que nem tinha aberto desde a mudança. No fundo de uma mochila que levei para casa alugada, encontrei um botão pequeno, amarelado. Reconheci na hora. Era o olho da boneca maldita. Impossível estar ali. Eu nem toquei naquela coisa. Será que alguém tinha colocado ali de propósito? Será que aquilo simplesmente se teletransportou até o fundo da mochila? Levei aquilo enrolado em um pano preto, como me orientaram. E na gira seguinte foi o próprio Exu Caveira que me chamou. Nunca tinha sentido aquele tipo de energia. Não era medo, não era energia ruim. Era uma força profunda, ancestral, poderosa. Ele segurou o botão e disse algo que nunca vou esquecer. O que foi costurado com dor só se desfaz com fé. Muita fé e coragem. Mas tem um preço. Não pode mais olhar para trás, entendeu? Assenti. Gente, vocês estão ouvindo minha cachorra latindo feito louca, né? Sempre que eu começo a gravar esse relato, ou ela começa a latir desesperada, ou começa a uivar. Eu gravei o vídeo, a história picada, e dá para ouvir os uivos dela nas outras partes, né? Porque eu gravei vários vídeos que aqui no YouTube eu vou juntar só em um, pro TikTok, pro Quai. Então dá pra ouvir ela uivando. E agora ela tá latindo feito uma maluca. Então, continuando a história, o Exu falou que tinha um preço para desfazer. Coragem e não olhar mais para trás. Eu entendo que se não olhar mais para trás, nunca mais passar nem na porta da casa onde estava tal boneca, né? Eles fizeram um tal corte. Queimaram o pano com ervas, rezaram pontos, fizeram símbolos no meu corpo seminu, bateram tambor, cantavam, gritavam, senti o chão tremer. O chão tremeu de verdade mesmo. E uma fumaça preta saiu de mim. Saí de lá como se um peso dos ombros tivesse evaporado. E o Exu explicou que eu deveria continuar o tratamento com os banhos e rezas em casa. Naquela noite, dormi profundamente. Pela primeira vez em meses, sem acordar às 3 horas, sem choro, sem gemido, sem vento gelado, sem olhos me seguindo, sem vozes horríveis. A minha vida voltou ao normal, trabalho, rotina, risos. Mas até hoje, toda sexta-feira, coloco um copo com carvão e sal grosso de um lado da porta de entrada. Vou trocando, entendeu? E um vaso com diversas ervas de proteção do outro lado, que aliás está lindo. Também mandei cobrir o espelho que ficava no quarto com plotagem. Assim, só por precaução, sabe? Ganhei uma grande amiga nesse terrorismo todo. A mesma que era a grande amiga de infância de mamãe, a Gláucia. Fiz amigos no terreiro. Sou eternamente grata ao terreiro e ao Exu que me salvou, o Exu Caveira. Então estou no lucro. E nunca mais passei perto de casa com quartinhos misteriosos trancados. E se precisar alugar uma casa de novo, não será uma casa antiga. E desde então, evito bonecas. Porque às vezes as coisas não querem ser esquecidas. Elas precisam se alimentar.
e elas esperam só a próxima pessoa abrir a porta. E aí, gostaram do relato? A Carlinha sofreu, não é verdade? E eu vou precisar de mais e mais relatos se eu quiser continuar isso aí por um longo período. Você pode mandar para mim o seu relato verdadeiro, mesmo que suspeito, para o e-mail que estará na legenda. Beijo!